Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque, vamos orar. Se você é novo aqui e não se inscreveu, se inscreva, faça seus comentários, dá seu like, compartilhe. E no estudo de hoje, nós vamos falar sobre um profeta. Ele tem um livro só com o nome dele. E é interessante que algumas pessoas não sabem se foi realmente ele que escreveu. Mas também, ele é conhecido por Profeta Fujão. Sabe de que eu estou falando? Vamos ver logo após a vinheta. É bom nós conhecermos a Bíblia e hoje estamos falando sobre o profeta Jonas, um homem chamado por Deus, mas desobedeceu e fugiu. Vamos ao tema de hoje? Jonas, um homem voltado para si. O nosso texto base está em Jonas, o capítulo 1 ao capítulo 4. Na verdade, nós vamos andar em todo o livro de Jonas na Bíblia. Vamos começar com Mateus 12:41. Porque Jesus nos ensina o seguinte: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E é interessante que o próprio Jesus cita Jonas. O profeta Jonas, ele aparece também no Antigo Testamento. Ele aparece até profetizando, vamos ver, segundo Reis 14:25. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. Então nós vemos que Jonas, além do livro dele, ele aparece em outras partes na Bíblia. No Antigo Testamento, aí foi o cumprimento da profecia. E também ele aparece no Novo Testamento, que foi onde eu comecei no nosso texto base. No livro de Jonas, é interessante que o próprio Jesus, ele também cita. Vamos à outra parte? Mateus 12:39-40, para você não ter dúvida. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Olha Jesus citando quando Jonas esteve dentro do ventre do peixe. Falando o quê? Ele iria ficar 3 dias e 3 noites. Só que na terra, né? No seio da terra. Jonas, ele tem um nome assim que significa pomba, tranquilo. Como nós já vimos, filho do profeta Amitai. Ele era da aldeia de Zebulon. Essa aldeia ficava perto de Nazaré. E alguns teólogos acreditam que Jonas foi um dos filhos dos profetas instruído por Eliseu. Jonas, ele teve um chamado. Deus o chamou para ele ir à cidade de Nínive levar a mensagem de destruição, pois Nínive estava imersa em pecado. Vamos ver Jonas 1:2? Diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Mas Jonas, ao invés de ir a Nínive, ele foi para Jope. Ele entrou num navio para Tarsis. Olha a prova da desobediência. E era um profeta, como nós já vimos antes de eu trazer isso daí. Jonas 1:3 diz assim: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. A gente vê aqui 1:2, o Senhor Deus está falando: levanta-te, Jonas. E no 1:3, Jonas obedeceu, ele se levantou. Mas ele se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quando a pessoa não quer fazer a vontade de Deus, ela quer distância. E Tarsis era longe de Nínive. Mas Deus mandou ele ir para onde? Para Nínive. Nínive era a capital da Assíria. E a gente vai entender que é principal na nossa vida a obediência. Deuteronômio 10:12-13 diz assim: agora, portanto, Israel, que é que Yahvé, o teu Deus, pede de ti? Ora,
Apenas que temas o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao eterno teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e que obedeça aos mandamentos e doutrinas do Senhor que hoje te ordeno para a tua plena felicidade. A obediência, ela nos traz felicidade. E em compensação, a desobediência nos faz querer fugir, nos faz querer nos esconder da presença do Senhor. 1 Pedro 5,14 diz assim: porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Sabe por que não são pesados? Porque quando eu quero agradar ao Senhor, quando eu quero obedecer ao Senhor, eu quero entender que eu não vivo mais para mim. Que o Espírito Santo que habita em mim me ajuda a tornar, a fazer aquilo que agrada a Deus. Então Jonas, ele era conhecedor da lei. Jonas, ele sabia que o povo de Israel, devido à desobediência, por ter desobedecido, tinha sofrido muito e tinha ainda fala profética de que iria sofrer mais. O povo de Nínive era um povo muito violento, um povo cruel. Eles eram inimigos de Israel. Muitos dizem que Jonas, ele não quis ir para Nínive porque ele não queria que os inimigos de Israel se arrependessem e Deus mudasse a situação. Ele sabia que se esse povo de Nínive se arrependesse, Deus, na sua infinita misericórdia, poderia mudar. Êxodo 34, 6 e 7 diz assim: Senhor, Senhor Deus, misericordioso e piedoso, longânimo e abundante em bondade e verdade, guardando misericórdia para milhares, perdoando iniquidade, transgressão e pecado. Jonas, ele sabia, ele conhecia Deus, mas o que ele fez? Ele preferiu fugir, porque ele conhecia a misericórdia do Senhor. Tanto que nós vamos ver em Jonas 4:2 que ele fala isso para Deus em oração. Diz assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. É interessante que a gente vê Jonas, ele queria a compaixão, a misericórdia, a bondade, a benignidade do Senhor para com ele e com o povo de Israel, mas para com os inimigos ele não queria não, ele queria mais que Deus tratasse. E o que Jonas faz para fugir de Deus? Entra no navio, e aí começa o percurso, ele indo para Tarsis. Mas sabe o que Deus faz? Jonas 1:4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Quem que mandou? O Senhor. E fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Os marinheiros, naquela situação, homens experientes, começaram a clamar seus deuses. Olha a situação daquela tempestade. Não tinham o que fazer, eles começaram a clamar seus deuses. Eles tentaram se salvar o navio. O capitão, vendo aquela situação, ele desceu lá no porão. Quem que ele encontra lá? Dormindo? Jonas. Ele fica até espantado. Uma situação dessa? Pode um homem estar dormindo? Ah, ele acorda. Jonas 1:6, olha o que ele fez. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. Aí eu me lembrei, lembra que Deus falou para Jonas? Levanta-te. E Jonas se levantou. E agora um homem está falando para ele: levanta-te, clama ao teu Deus. Jonas foi lá, saiu do porão, subiu, e os marinheiros lançaram sorte, e esta sorte caiu sobre Jonas. Eles queriam saber por que está acontecendo essa coisa tão tremenda com a gente. Sabe qual foi a resposta de Jonas? Jonas 1:9. E ele lhes disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Imagina o temor que sobrecaiu naquelas pessoas. Porque ele disse que temia ao Senhor, mas ele estava fugindo do Senhor. Ele disse que ele era hebreu, e eu creio que muitos conheciam a história do povo de Israel.
E o Deus que ele servia era simplesmente o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Com essa resposta, a tempestade ficando mais forte, os marinheiros estavam assim, cada vez mais cheios de temor. Eles queriam saber como que eles iriam acalmar essa situação. E pergunta para Jonas. Vamos novamente ver a outra resposta de Jonas, Jonas 1:12. E ele lhes disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Que terrível você ouvir isso! Mas o que me chamou muita atenção é que aqueles marinheiros, eles foram misericordiosos para com Jonas. Eles demonstraram a misericórdia deles para com Jonas. Eles ficaram, mais uma vez, tentando tudo o que eles podiam para não precisar jogar Jonas ao mar. Não estava dando certo, não estava tendo jeito. Aí sabe o que eles fizeram? Uma oração. Jonas 1:14. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, olha que lindo. Eles estavam clamando a um Deus que eles estavam conhecendo naquele momento. Nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Era nítido que Deus estava ensinando Jonas, que Deus estava tratando Jonas. Eles, os marinheiros, fizeram o quê? Lançaram Jonas no mar. A partir do momento que Jonas caiu na água, acabou a tempestade. Se fez bonança. Mais uma vez, Deus demonstra a misericórdia dele com Jonas. Sabe o que Deus fez? Ele preparou um grande peixe. Esse grande peixe engoliu Jonas. Jonas ficou 3 dias e 3 noites, como nós lemos Jesus citando essa passagem. Lá, no ventre desse grande peixe, passou dias. Aí Jonas faz uma oração. O capítulo 2 do livro de Jonas é bem detalhado essa oração. Inclusive é o capítulo 2 inteiro. Vamos ver somente o verso 7 e 9. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Eita, que oração tremenda! Mas Jonas, ele demorou. Olha que interessante, nessa oração ele descreve o quanto ele confiava no Senhor, o quanto essa situação era permitida, a permissão de Deus. E lá, no ventre do peixe, ele faz um voto. E ele fala ao Senhor um cântico de gratidão. Aí sabe o que Deus faz, gente? Que Deus tremendo. Deus dá ordem ao peixe. E o peixe, quando chega perto da terra seca, ele vomita Jonas. Agora, imagina, ele esteve lá no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites. Como você acha que ele saiu? Limpinho que não foi, cheirosinho também não. Então imagina aquele homem andando. Novamente, o que o Senhor faz? O Senhor fala com Jonas e manda Jonas a Nínive. Aí sim ele obedece. Jonas andou mais 3 dias a pé. Vamos ver a pregação dele lá em Nínive, Jonas 3 e 4. E pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Imagina aquela personagem andando. Quando Jesus cita, é para que você não tenha dúvida. Foi algo real. O povo, lá os ninivitas, ouvindo, eles tiveram uma reação. Poxa, ainda 3 dias ele andou. Ele já estava há 3 dias na barriga do peixe. Eu fico imaginando a situação dele. Sabe o que ele faz? Essa pregação dele chegou até o ouvido do rei. E o rei, assim como o povo, mudam de atitude. Jonas 3, 5 e 6. É tremendo o livro de Jonas. E fala assim: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono, o rei, tá?
e tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Que mudança, que transformação, que atitude que agradou Deus. Mas foi mais ainda, vamos lá, Jonas 3, 8 e 9. Mas os homens e os animais, olha que interessante, disse o rei, sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Olha a instrução do rei, nós vamos jejuar, nós vamos estar com vestidos de saco, nós vamos estar clamando ao Senhor, nós vamos mudar esse mau caminho que não agrada a Deus. Quem sabe assim o Senhor muda a nossa sorte, o Senhor muda a nossa história. E realmente foi isso que aconteceu. Eles se arrependeram. A situação realmente daquele povo em clamar a Deus, em resolver abandonar seus maus caminhos, se submeter à soberania, à vontade de Deus, foi ouvido por Deus. E Deus deu da sua misericórdia para eles. Lucas 13:13 nos ensina assim: mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Opa, que é isso aí, missionária? É o próprio Jesus falando conosco. Lembra que nós começamos lá no versículo que a cidade de Nínive vai se levantar contra esta geração? Porque um homem pregou e eles mudaram de atitude, Deus teve misericórdia. E o próprio Jesus, a palavra, está tudo aí sendo anunciada. E nós somos convidados todos os dias ao arrependimento, à mudança de atitude. Lucas 15:10 diz assim: eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Não importa o que nós fizemos, importa que se nós clamarmos ao Senhor, nos arrependermos e mudarmos de atitude, o Senhor nos perdoa, glória a Deus. E sabe o que Deus fez? Não destruiu Nínive. Ao contrário, esse fato, quando Jonas soube, ao invés dele se alegrar, ele ficou irado. Ele tinha motivo para se alegrar. A mensagem que ele pregou foi ouvida. A mensagem que ele pregou trouxe transformação. E por causa da mensagem, Deus não iria destruir muitos e muitos e muitos seres humanos, inclusive animais. Mas não, ele ficou irado, profundamente irritado. Jonas novamente faz uma oração a Deus. É muito importante, leia o livro de Jonas, são 4 capítulos somente. Vamos ver então, Jonas 4, 2 e 3. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra que nós vimos isso? Não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Agora sim, a continuação. Peço-te, pois, ó Senhor, olha a oração de Jonas, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Imagina a frustração dele, porque Deus não destruiu aquele povo, que eram os inimigos de Israel, como ele era patriota. Mas Deus não é assim. Deus, ele não rejeita um coração contrito. É impressionante que Deus havia mostrado para Jonas da sua misericórdia, lá através dos marinheiros, através do peixe. Mas quando Deus mostrou a misericórdia dele para o povo de Nínive, Jonas ficou irritado, irado e querendo até a morte. Vamos pensar, quando ele pede para morrer, será que isso agradou a Deus? Com certeza não. Só porque Deus não destruiu aqueles que eram inimigos de Israel, porque Deus frustrou Jonas. Deus pega e faz uma pergunta para Jonas. Oração é isso, é um diálogo, você fala, mas Deus também fala. Você ouve e Deus também ouve. Então vamos ver essa oração, Jonas 4:4. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? Olha que pergunta. Às vezes você está aí defendendo porque você se afastou do Senhor. Às vezes você está aí defendendo porque você não gosta do fulano, nem do ciclano. Às vezes você está se enchendo de razão, mas não está usando de misericórdia. E quando o Senhor fez essa pergunta para Jonas, fazes bem?
quer sentir? E sabe o que Jonas fez? Saiu da cidade, simplesmente foi. Ele fez uma cabana e ele fez a cabana, né? Ficou lá, ficou esperando para ver o que acontecia, ficou olhando para a cidade de Nínive. Deus, na sua misericórdia, para ensinar Jonas, Deus faz crescer uma boboreira. Essa boboreira deu sombra ao profeta. O profeta ficou todo feliz. No dia seguinte, sabe o que Deus fez? Ele mandou uma lagarta em algumas traduções ou um verme em outras traduções. Fazer o quê? Consumir aquela boboreira. E Jonas ficou novamente irritado e novamente ele pede a morte. Um homem que teve experiência com Deus. Por isso que a gente tem que estar alicerçado em Cristo. Olha o diálogo entre Deus e Jonas. Olha que tremendo. Jonas 4, 9 e 10. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assentires por causa da baboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Olha a resposta de Jonas, gente. E disse Deus, né? Tiveste tu compaixão da baboreira, no qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Aí Deus fala para Jonas assim: não terei eu misericórdia, compaixão do povo de Nínive? Então nós aprendemos muito através de Jonas. Deus mostra que através daquela situação, Jonas teve piedade, teve misericórdia de uma planta que nem foi trabalho dele. Agora ele, sendo Deus, não seria misericordioso com aquele povo? Às vezes, lembra que eu comentei, você pode aí tudo estar se achando cheio de razão e até se afastando de Deus, ou se cobrindo de verdades para que você consiga falar o porquê que você está agindo dessa maneira. Mas olha o que Deus fez com Jonas. Deus mostra para Jonas que o ressentimento dele não deve prevalecer, ao contrário, o que precisa prevalecer é a misericórdia de Deus para com todos, assim como nós temos que ser misericordiosos e benignos. Provérbios 28 e 13 fala assim, estamos concluindo: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Na história de Jonas, nós vemos a grande misericórdia de Deus. É um livro que mostra a misericórdia de Deus tremenda para com Jonas, principalmente, e com aquele povo. A soberania de Deus é vista no livro de Jonas. Com Jonas e com o povo de Nínive, ninguém consegue fugir de Deus, se esconder de Deus. A presença de Jonas lá no navio foi um prejuízo, principalmente financeiro lá para o capitão, mas em compensação também eles conheceram o Deus Todo-Poderoso. O caminho que Jonas percorreu para chegar a Nínive foram 3 dias no ventre do peixe e 3 dias andando a pé. Não foi fácil não, mas foi resultado da desobediência de Jonas, da recusa dele em fazer o que Deus mandou. Jonas se mostrou um homem cheio de si, por isso que o título é um homem cheio de si, que se frustrou e desejou a morte porque não foi do jeito dele. É impressionante como às vezes expectativas frustradas traz tristeza a ponto de querer morrer. Que o Senhor Jesus possa nos ensinar através da história de Jonas como é bom obedecermos e estarmos sempre confiando nas providências dele. Que o Senhor Jesus te ensine através do Espírito Santo e que você possa colocar em prática, se analisar e ver, será que há necessidade de arrependimento? Que Deus te abençoe, que Jesus te guarde. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Obrigado por estar até aqui comigo. Jesus te abençoe.